Professor Marcos, quais, na verdade, vou fazer essa pergunta aqui para o senhor, muito interessante. Então, heresias e seitas são combatidas pela teologia bíblica? Amém, meu amado. Deus abençoe. Amém. Sem dúvida, a teologia bíblica ela vai ter um papel fundamental, primordial, quando se conhece, porque a gente vê hoje em dia uma falência muito grande de conhecimento bíblico, bibliológico, né? Teologia bíblica, de conhecimento teológico, quando a gente fala sobre a sistematização das doutrinas, e se a gente tem conhecimento raso, supérfluo, né? Sem raiz, de Bíblia e de conhecimento bíblico, imagine de conhecimento teológico. Por quê? Porque quando a gente vai tratar de teologia, a gente consegue, de alguma forma, combater as heresias, combater certas seitas. E a Bíblia, né, a teologia bíblica, ela vai desempenhar um papel muito importante no combate às heresias e seitas. Por quê? Porque ela vai oferecer uma base sólida para avaliar e discernir a doutrina e práticas doutrinas e práticas que de alguma forma se desviaram do ensinamento bíblico ortodoxo. Eu vou citar alguns exemplos aqui práticos de como a teologia bíblica, de uma forma geral, pode ajudar a identificar e combater seitas e heresias. Vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. Como o irmão aí, estuda grego, ele vai até, talvez, com certeza, ampliar mais os horizontes aqui de um texto muito, muito, muito debatido, falado, exposto, e entre as seitas e heresias, totalmente colocado de forma errada. Nós vamos falar sobre o unicismo e vamos falar sobre a questão do sabelianismo. Aquela passagem de João 1:1. Enarchein hologos, kai hologos, prostonteon, kai theos en hologos. No começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando eu coloco que a palavra era um Deus, eu estou diminuindo Jesus. Quando eu digo que a palavra era o Deus, eu estou unificando o unicismo, né, o modalismo. O unicismo é uma heresia. E a ideia do sabelianismo também é uma outra doutrina errada, um pensamento herético. O unicismo, ele vai negar a doutrina da Trindade, vai afirmar que Deus é uma única pessoa que se manifesta de diferentes formas ou modos, certo? A teologia bíblica, por meio do estudo dos textos milimétricos, nos originais, no grego, vai revelar que o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles desempenham papéis distintos, embora sendo um único Deus, que subsiste em três pessoas. Então, quando eu estudo a teologia bíblica vai evidenciar a distinção entre essas três pessoas, né, distintas, e vai refutar a ideia de que são apenas modos de manifestação de uma única pessoa. Aí, quando a gente vai tratar com o arianismo, que é uma antiga heresia que negava a divindade de Jesus Cristo, que ensinava que Jesus era apenas uma criatura divina, mas não o Deus eterno. Só que quando se afirma isso, está colocando um problema exegético, um problema de interpretação dos originais. Quando fala Deus era, a palavra era Deus, porque ali o próprio João não colocou um outro adjetivo, como a palavra eu me esqueci agora do grego que sumiu, tiese, T-I-S, é alguma coisa assim, não me lembro. Eu acho que o irmão vai lembrar outro adjetivo para representar a divindade. Sumiu agora da minha cabeça. Mas ele utilizou a palavra theos, botou no nominativo. Desde o início das três frases do sistema oracional, dos verbos copulativos, no original do João 1:1, vai manifestar desde o início um único sujeito, independentemente da posição. Porque o grego, o sujeito não é determinado pela posição, mas pela declinação. Então, o grego ele tem são casos especiais, casos que a gente chama casos, né? Declinações, que a gente hoje poderia dizer talvez conjugações, de forma superficial, semelhante. Então, quando fala no início
era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, João sabiamente colocou o termo theos para dizer que Jesus não era não era um qualquer Deus, não era um Deus qualquer, ou não era nem mesmo Deus, colocando como Deus era a palavra e a palavra era o Deus. O Deus. A gente não costuma colocar o Deus, mesmo que lá no original não tenha um artigo, mas ele está no nominativo. O irmão com certeza sabe o que eu estou falando aqui, o irmão que entende grego, e outros que vão entender, e talvez o presbítero Paulo, o presbítero. Por que é importante dizer isso? Porque se eu boto um Deus, como as testemunhas de Jeová coloca, eu estou colocando Deus, Jesus, Deus de forma distinta de Jesus, e Jesus é um mero Deus qualquer. E a gente poderia pensar assim, Deus é um Deus qualquer, mas não é um Deus divino. Aí o próprio João, sabiamente, colocou theos para manifestar e colocou nos dois termos, os dois termos no nominativo. Só que com uma diferença. O logos está com artigo. A palavra era Deus. Qual Deus? O que eu desde o início vou falando. Estar com Deus tem que ser divino. Estar com o ser humano tem que ser humano. Até porque filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, divino é. Então, é impossível um ser divino estar lá com um ser humano, puramente humano. Não. Para estar perto de Deus, tem que ser divino. Para estar perto do ser humano, tem que ser humano. Olha a dupla natureza de Jesus aí. A união hipostática perfeita, mediador entre Deus e o homem. Tem que ser Deus, tem que ser humano. Tem que ser os dois em um ser humano. Então, com uma só interpretação básica, a gente acaba com essas duas seitas. Além do universalismo, que acredita que todo mundo, afinal, vai ser salvo e não haverá nenhuma punição eterna. Aí a teologia bíblica ou a teologia de forma sistemática, seja o que for, por meio de estudos das escrituras, se utilizando da palavra de Deus, vai expor a realidade do juízo divino e a necessidade de arrependimento, de fé em Jesus Cristo para a salvação. A Bíblia vai rejeitar a ideia de que todas as pessoas serão automaticamente reconciliadas com Deus, destacando a importância da escolha pessoal e da resposta à graça de Deus. Quando eu entendo de Bíblia, quando eu entendo de contexto teológico, ou até mesmo dos originais, que são importantes, certo? Mas não precisaria de tanto, porque a palavra, eu não preciso interpretar que Deus é amor. Eu não preciso interpretar que é pecado tal coisa. Que fazer o certo é certo e o errado é errado. Eu não preciso ter ser um exegeta muito grande para entender o que significa se ensina ou não que passar disso é procedência maligna. Eu preciso apenas me render o poder ativo da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você quer comentar alguma coisa relacionada à pergunta que eu fiz para ele, professor Fábio?